paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, personagens marcantes da Bíblia. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 7. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 17 de agosto de 2025 e traz por tema Jonatas, o valor da lealdade. Então, o personagem marcante da Bíblia de hoje é Jonatas. O texto áureo se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 20, o versículo de número 42, que nos diz assim: E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em o nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente. Tá bem? Vamos para os objetivos da lição, como nós sempre fazemos. O primeiro é enfatizar o caráter de Jonatas ao longo de suas atitudes, descrever sua lealdade incondicional e contemplar o valor de uma amizade verdadeira. Quer dizer, nós estaremos tratando de algo que não é impossível de encontrar, mas de uma certa maneira é raro, é algo raro de se encontrar na vida de uma pessoa, as qualidades que nós vamos ver em Jonatas, né? Na vida de Jonatas. E nós poderíamos pensar, como nós temos a pergunta na lição, ainda é possível nós encontrarmos pessoas do calibre, da qualidade, com o caráter de Jonatas? Ora, para nos responder esta pergunta, nós precisamos buscar no livro, que é o nosso livro de cabeceira. Quer dizer, nós precisamos buscar na Bíblia estas características, estas qualidades, esta lealdade, e muitas vezes nós nos perdemos no que nós achamos, pensamos, o que é ser amigo, ou o que é ter um amigo, né? Vivemos na era digital, nós temos aí muitas redes sociais e pessoas que têm uma gama vastíssima de seguidores e que são chamados em algumas redes até de amigos. Mas o que é um verdadeiro amigo? Qual é a qualidade do verdadeiro amigo? Qual o valor que nós vamos encontrar no verdadeiro amigo? Os valores que nós vamos encontrar no verdadeiro amigo? É possível encontrá-los? Se possível é, qual a quantidade de verdadeiros amigos? E ao pensarmos em quantidade, nós vamos nos lembrar da qualidade de um verdadeiro amigo, a tal ponto de nós nos lembrarmos na Bíblia que ela nos ensina que há um amigo mais chegado que o irmão. E quantas vezes nós vamos ver o rei Salomão falando das verdadeiras amizades, para nós não desprezarmos os amigos e nem os amigos dos nossos pais. Ele vai nos lembrar muitas vezes que no momento das necessidades, em todo o tempo, amo o amigo e na necessidade nasce um irmão. Quer dizer, não é um irmão de sangue, mas um amigo que se torna tão chegado que a Bíblia também nos diz, muitas vezes é melhor um amigo perto do que o irmão longe. E são perguntas que nós precisamos responder. São perguntas que nós precisamos fazer também a nós mesmos. O que é que nós pensamos sobre a amizade? Como nós qualificamos, quantificamos, como nós procuramos, garimpamos estes amigos para estar do nosso lado? Será que o que temos
nós podemos compará-los a amigos. Então nós vamos ver todas estas respostas e também muitas vezes trazer até nós estas preocupações para quê? Para que não nos acercando de muitos, nos momentos cruciais da nossa vida, nós nos vemos sozinhos. Nos vemos sozinhos. Quantas vezes nós estamos rodeados de pessoas, sejam familiares, parentes, irmãos da igreja, vamos chamar assim. Mas e quantas vezes também nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, vemos este grande volume de pessoas, mas não encontramos um ombro amigo. Não encontramos aquele a quem nós podemos desabafar, entregar, derramar as nossas lágrimas com confiança de que aquela pessoa ela vai fazer de tudo, mesmo que ela não possa agir para me ajudar, mas pelo menos ela está a dizer, eu não posso fazer muita coisa, mas eu estarei do seu lado, eu vou te emprestar o meu ombro, eu vou te ajudar a carregar a sua cruz. Então nós precisamos, principalmente no tempo em que nós vivemos, o tempo em que nós vivemos, quantos são chamados de amigos, quantos, principalmente hoje na era digital, como eu já disse. Precisamos pensar. E dentro da introdução da lição, não, do tema da lição, nós vemos em Jonatas o valor da lealdade. Então, a primeira coisa que nós já vemos, que o verdadeiro amigo, ele é leal. O que é ser leal? Ser leal é a mesma coisa que ser fiel, que estar ali, não somente nos momentos fáceis, tranquilos, mas principalmente nos momentos difíceis. E quando chamamos, quando convocamos, e talvez às vezes esta amizade ela é tão grande que nós nem precisamos nos expressar. O amigo verdadeiro, leal, o amigo fiel, ele vai sentir a sua dor, sabe? É um entrosamento tão grande que nós chamamos de empatia, que nós muitas vezes não precisamos nem expor as nossas necessidades. O simples olhar, o simples estar próximo, o seu comportamento vai chamar a atenção do seu amigo, Então veja, a primeira característica que nós temos na vida de Jonatas é a lealdade, é aquele que não trai, é aquele que não muda, é aquele que não se vende nem facilmente e nem de nenhuma maneira. Nós vamos ver no decorrer da história, nós vamos ver que quem está no meio desta amizade? O pai de Jonatas, o rei Saul. E mesmo assim, Jonatas ele continua leal. E mesmo sendo leal a Davi, ele nunca foi desleal ao seu pai. Ele nunca agiu, sabe, com duas, como nós vamos ver no caráter, né? Nunca foi duas caras, nem com um e nem com o outro. No meio desta grande amizade tem quem? Simplesmente o rei, o pai. Jonatas é o primogênito de Saul. Mas a sua amizade com Davi não faz dele alguém que se revolte, se rebele, se comporte de maneira indecente com o seu pai, de maneira nenhuma. Veja que a lealdade na vida de Jonatas não é somente com Davi, mas quando vemos ele leal a Davi, nós vemos ele leal a Deus, principalmente, primeiramente a Deus, que nós veremos dentro de suas características. Vamos mais adiante, né? Eu coloquei aqui que a resposta vai estar, o valor da lealdade, a resposta está ali, no ponto 3.1. Nós vamos falar também do caráter de Jonatas. Quando falamos de caráter, de moral, nós estamos falando daquilo que você é, tanto na frente das pessoas, quanto sozinho. Ou, sei lá, às vezes, não estando outros próximos de você. Existem pessoas que mudam muito facilmente de lado,
muito facilmente. Nós vimos em algumas lições passadas que Paulo vai chamar a atenção de Pedro justamente por causa disto. Pedro estava no meio dos gentios, comia com os gentios, se assentava com os gentios, mas em vindo aqueles da parte de Tiago, quer dizer, os judaizantes, ele simplesmente se afasta, como se os gentios não existissem, e agora a atenção toda dele é voltada para quem? Para os judeus, para aqueles judeus, da parte de Tiago, mas não enviados por Tiago. Então eu vou fazendo alguns ganchos, pegando algum gancho de outra lição que nós conseguimos colocar aqui. Quando nós falamos de caráter, nós estamos falando de pessoas que conseguem se manter o mesmo. Ela é a mesma pessoa. Ela tem as mesmas características, ela tem a mesma formação, ela tem a mesma educação, ele tem os mesmos modos, a mesma maneira de agir. Quando nós falamos de caráter, nós estamos falando de uma pessoa, e vamos nos lembrar, quem era Jonatas? Né? Vai ter a pergunta no primeiro tópico. E além desta lealdade e deste caráter, tem uma característica também muito relevante, que é a questão da incondicionalidade. Esta amizade era incondicional, esta lealdade, este caráter, esta amizade de Jonatas era incondicional, quer dizer, independente do que o seu amigo fizesse por ele e para ele, ele continuava leal. Ele continuava, o seu caráter não mudava. Por quê? Porque era uma lealdade incondicional. E esta questão desta lealdade, ela está muito vinculada ao amor. O amor que se doa, o amor que se entrega, o amor que chega aos extremos para que o amado, para que a amada, para aquele que é o objeto do seu amor, ele se sinta bem, esteja feliz, se sinta confortável, ainda que muitas vezes aquele que ama não esteja na mesma condição. Mas ele vai fazer de tudo, ela vai fazer de tudo para que o seu alvo, para que o objeto do seu amor se sinta bem. A incondicionalidade vai falar sobre o quê? Sobre fazer tudo isso sem esperar nenhum tipo de retorno. Nenhum tipo. Se houver, amém. Se não houver, quem ama, né? Quem é leal incondicionalmente, ou a lealdade incondicional, não vai alterar quem é a pessoa. Não vai, ela vai continuar sendo a mesma. E quantas vezes nós vemos na história, até das nossas vidas, as pessoas dizendo, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo, para você, e você continua ajudando, você continua fazendo, você continua... E agora inventaram até uma frase bonita, né? Quando a pessoa faz isto contra mim, ela está falando mais dela, da pessoa dela, do que da minha pessoa. E é uma coisa interessante. Por quê? Porque dentro do incondicional, não envolve a espera, não envolve a espera de um retorno. Às vezes não espera nem o retorno de um obrigado, de um muito obrigado. Às vezes a pessoa vai ficar tão feliz que ela não é que ela é mal educada, ela simplesmente se esqueceu de dizer obrigado. Talvez num futuro mais adiante vai voltar atrás e vai dizer, puxa vida, esqueci até de agradecer. Deus abençoe, muito obrigado. E o que é que a pessoa vai fazer? Ela vai dizer, não por isto, não por isto. Quer dizer, eu continuo e continua fazendo aquilo que estava fazendo. Tá bom? Quando olhamos dentro da lealdade, caráter, sobre o incondicional de tudo isto, está dentro do quê? De uma amizade verdadeira. Nós só podemos encontrar essas características dentro de uma amizade verdadeira. E foi a pergunta ou o pensamento que nós começamos com esta análise. Será que ainda existem Jonatas? Será que existem ainda servos e servas de Deus com estas características para que venha a nascer uma verdadeira amizade, uma amizade de verdade, uma amizade leal, uma amizade com caráter, uma amizade incondicional,
como eu já disse, para que tudo isto exista, é necessário que um outro sentimento faça parte desta amizade, que é o amor. É o amor que vai fazer com que eu me entregue. Quando olhamos para a bela história de Davi e Jonatas, nós vamos ver tudo isto acontecendo. Tudo isto acontecendo. E vou relembrar que mesmo aqueles que se fizeram inimigos de Davi, não foi Davi quem se fez inimigo deles, eles se fizeram inimigos de Davi e faziam parte da família ou do círculo de amizade de Jonatas. Jonatas não mudou com eles, não mudou com eles, ele continua leal, porque a característica é com um e com outros, porque a lealdade, quando nós demonstramos o nosso caráter, a nossa lealdade, o nosso amor para uma parte, isto nos torna o quê? Parciais. E se tem uma coisa que o amor não é, ele não é parcial, ele é imparcial, ele ama a todos. Quando olhamos para a expressão do amor do nosso Deus, nós vamos notar esta característica, que é o amor de Deus, ele não escolhe, ele não separa, ele não distingue. Não estou falando de salvação, eu estou falando de amor. Estou falando do amor de Deus expresso no sacrifício vicário de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Veja que ele morre de braços abertos para quê? Para abraçar o mundo, todo aquele que desejar fazer parte deste plano e aceitar o seu sacrifício voluntário, vai fazer parte deste círculo de amizade. Nós podemos ligar tudo à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que quando nós lemos o tópico de número 1, na introdução está assim: quem é Jonatas? Poderíamos achar que é muito fácil querer ser amigo dos outros quando você não tem nada. Porque talvez você receba algo em troca. É muito fácil querer estar em companhia das pessoas que têm quando você não tem determinada coisa. Geralmente busca-se amizades, alianças, encontros, justamente aquele que precisa de alguma coisa. Lá fora, estou falando lá fora. Vejam, por quê? Porque talvez dentro destas alianças eles consigam ter o que não tem, o que lhes falta, e que tem ou sobra na vida de outrem. Por isso essa pergunta: quem é Jonatas para que ele se entregue desta maneira? Se nós não conhecêssemos a história, poderíamos até ter um preconceito sobre Jonas. Né? Devia estar precisando, era alguém que estava ali, sei lá, sentado à beira de um muro, pedindo, um pedinte, alguém que precisa, alguém... Mas vamos lá, primeiro, Jonatas é o primogênito de Saul. Consequentemente, ele é o príncipe de Israel que tomaria o trono na partida do seu pai. Porque, além de tudo, não somente com Deus, com Saul, com Davi, mas o povo enxergava em Jonatas também estas qualidades. E ele era um sério candidato ao trono, a substituir seu pai no trono de Israel. Não por causa somente por causa da primogenitura que lhe dava este direito, mas principalmente porque ele era estimado pelo povo. Estimado pelo povo por causa da sua lealdade, por causa do seu caráter, por causa da sua amizade verdadeira. E o povo enxergava isto em Jonatas. Veja então que a vida de Jonatas era como nós dizemos hoje, é um livro aberto. Todos conhecem Jonatas. Todos conhecem o filho de Saul. Todos conhecem o príncipe de Israel. Todos conhecem o amigo de Davi. Todos conhecem as características. Como disse Paulo, Jonatas era um livro, era uma carta aberta, era um livro aberto. E que todos poderiam... Quem era? Vamos continuar. Também era um exímio guerreiro, qualidades que ele adquiriu vendo seu pai, um grande guerreiro. Vendo seu pai, também um rei, aprendendo também com seu pai. Veja, como eu disse no início, ele é leal tanto a Davi quanto e sem se dividir, sem ser duas pessoas ao mesmo tempo. Ele era o que ele era. Então preste atenção,
Ele é o primogênito, ele é o príncipe, ele é o herdeiro do trono e também um exímio guerreiro. Por que nós vamos falar desta característica? Porque ele adquire características de seu pai, mas os defeitos ele deixa de fora. Isto faz parte do caráter. Né? Nós temos no ponto de número 1, um jovem de caráter. Tá bem? Mas um caráter que vai além. Quando nós falamos de caráter, de moral, nós estamos falando do que você é na frente dos outros e do que você é quando está sozinho. Quando está sozinho. E o que você é. Veja que o caráter era exemplar. Servia de exemplo. Era olhar para Jonatas e querer fazer, querer agir, querer até imitar, copiar. Porque quando nós falamos de alguém que é exemplo, é aquele que nós gostamos. A carta aos Hebreus vai nos falar disso, dos nossos líderes, que nós devemos imitar os tais. Paulo diz, imite a mim. Vocês estão vendo aqui, eu sou um imitador de Cristo. Vocês podem copiar o que eu faço. Veja a característica da pessoa que tem, né, lealdade, que tem amizade verdadeira, ele não tem receio de se expor como exemplo. Não é orgulho, não é jactância. Simplesmente Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E é nisso que nós precisamos nos fiar nos dias de hoje. Veja, o nosso caráter deve ser exemplar. Que outros vejam e copiem, que outros vejam e louvem a Deus e exaltem a Deus por causa, além de um caráter exemplar, ele tinha princípios, ele tinha modos admiráveis. Era um jovem que todos olhavam e admiravam o seu comportamento, o seu modo de agir, a sua maneira de agir. E tudo isto está dentro de características de um verdadeiro amigo. Ora, se estamos procurando um verdadeiro amigo, nós já começamos a ter o nosso caminho demarcado por algumas características, com algumas qualidades que devem existir na vida das pessoas, principalmente nós, que somos servos e servas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É óbvio que nós não podemos nos acercar, como está no Salmo de número 1, não podemos nos deter, não podemos nos assentar, né, no caminho de pecadores, a roda de escarnecedores, nós não podemos nos acercar de qualquer tipo, de qualquer qualidade, nós temos que escolher. Por isso aquele ditado antigo, você me diz com quem você anda e eu vou te dizer quem você é. E se existia alguém no tempo para ser um ícone, para ser um exemplo, este era Jonatas. Veja, de um caráter exemplar e princípios admiráveis. Porque eram princípios, não eram princípios meramente herdados de suas famílias, da sua linhagem, se bem que, né, Saul é o primeiro rei da linhagem real, é o primeiro rei, Davi é o segundo rei de Israel. Mas muitas vezes nós trazemos princípios familiares, o que é muito bom, mas hoje nós fazemos parte também de uma outra família. E nós temos por pai o nosso Pai Celestial. Ora, e precisamos trazer o caráter e os princípios que esta família, ela também nos ensina. Nós vimos dos nossos antepassados, vimos daqueles que estão na galeria da fé, vimos também na vida dos nossos irmãos do Antigo Testamento, e estes princípios, este caráter, ele tem que ser transmitido a nós. Ora, e nós precisamos assimilá-los da melhor maneira possível, porque o mundo carece destes elementos, que sejam exemplos. Quantos jovens, quantos adolescentes se veem perdidos, e o que é que eles têm que copiar? Sei lá, um cantor da moda, com seus defeitos, com seus vícios, com suas palavras vãs, cantoras, artistas, atrizes, homens e mulheres que não trazem
o caráter, não estou dizendo que não tem caráter, não traz o caráter e os princípios que o nosso Senhor, nosso Deus, ensinou. Quer dizer, nós carecemos de heróis da fé. Enquanto lá fora alguém a plenos pulmões gosta de gritar: meus heróis morreram de overdose. Ora, quem quer ter um exemplo desse? Quem quer seguir um exemplo desse? Ora, lá fora talvez encontre admiradores para esta ideia nefasta. Mas dentro da casa do Senhor, nós precisamos, principalmente nós, obreiros da casa do Senhor, professores, superintendentes, pastores, líderes, as irmãs, os irmãos, seja líder masculino, seja um líder feminino, nós precisamos ter um caráter exemplar, princípios admiráveis, para quê? Para que os nossos jovens, para que os nossos adolescentes, para que as nossas crianças, elas sigam o bom exemplo, mas não copiando a nós, imitando sim a nós, porque somos imitadores de Cristo. Ou logo, eles serão imitadores de Cristo. Eles vão aprender esta ideia. E no tópico de número 1 diz: um jovem de caráter, mas um caráter exemplar e princípios admiráveis. Que amigo maravilhoso não devia ser Jonas, ou Jonatas, para Davi. E não somente para Davi, para todos. É óbvio que a amizade de Davi e de Jonatas se destaca. Se destaca porque Davi vai ser o segundo rei de Israel. E Jonatas é um grande colaborador. Veja, principalmente porque, como eu disse, ele é o herdeiro direto do trono. Mas que caráter, que lealdade, que amizade, que amor, que nós vamos ver mais adiante. Pense nisso, era para... Aí você pode dizer: mas ele morreu em batalha. Tudo bem, mas enquanto esteve vivo, ele nunca pensou nisso. E ele sabia. É por isso que nós falamos que a lealdade que ele transmite a Davi, ele também transmite a Deus, porque ele já sabia dos planos de Deus acerca de Davi. Ele tinha conhecimento. Se ele fosse o oposto, se ele fosse igual ao seu pai, o seu caráter dele, se os princípios fossem igual ao do seu pai Saul, com certeza Davi não teria somente um inimigo dentro do palácio, teria dois. Teria dois. Mas veja que interessante esta questão de que muitas vezes nós não fomos chamados para sentar no trono, mas fomos chamados para auxiliar aqueles que têm o chamado para sentar no trono. E não é de trono que eu estou falando. Quando nós muitas vezes, o carregar o piano e o outro toca. É aí que nós demonstramos o verdadeiro amigo. Ele não vai se importar em carregar o piano. De maneira alguma. Mas ao ouvir o som do piano, o mavioso som do piano, as maravilhosas músicas que podemos tocar ao piano, simplesmente ele vai ser o primeiro da fila a estar aplaudindo o seu amigo. Porque o amigo, ele vai demonstrar lealdade, caráter, e tudo isto incondicional. Incondicional. E olha que carregar um piano não deve ser fácil. Ele é bastante pesado. Então nós olhamos aqui os princípios, o exemplo e os o caráter exemplar e princípios admiráveis na vida de Jonatas. E se ele fosse o oposto, ele teria copiado seu pai, ele teria imitado. Mas o pai, mesmo estando na situação de inimigo do seu amigo, ele nunca se tornou inimigo do seu pai. Ele nunca foi um opositor. Pelo contrário, ele sempre procura fazer com que Saul, seu pai, acorde para a realidade e entenda que Davi é a vontade de Deus. Que ele não precisava, que Davi não era um inimigo de Saul. Que Davi não era inimigo de ninguém. E por que aquela rixa? Porque o caráter de Saul era totalmente diferente do caráter de Jonatas. E tem muita gente que gosta de dizer, que a fruta não cai muito longe do pé. Às vezes cai. Nós temos um exemplo.
Exemplo admirável de alguém que, mesmo estando rodeado por ódio, por perseguição, por rixas, por brigas, por ciúmes, é uma pessoa que não deixou se contaminar. É um homem que não se deixa contaminar, mas pelo contrário, ele se mostra cada dia mais um amigo desejável, um amigo querido, um amigo que se quer ter. Alguém olharia para Davi e poderia até dizer, puxa vida, eu queria ter um amigo assim como você e Jonathan são amigos. Então nós vemos no ponto de número 1, um jovem exemplar, de caráter. No ponto de 2, um guerreiro que conheceu o seu general. Outra característica interessante para nós olharmos como bons amigos, possíveis amigos, é alguém que mesmo, olha, veja, Jonatas não foi agindo. O tema é alguém que conheceu o seu general. Lógico, nós estamos falando de quem? De Deus. Jonatas, com todas as suas ótimas características, com toda a sua lealdade, com o seu caráter, com a sua moral, com a sua amizade verdadeira, mas Jonatas nunca agiu por conta própria. Nunca agiu por conta própria. Quantas vezes nós temos qualidades e estas qualidades, ao invés de nos servir, nos atrapalham, nos dão autoconfiança, autossuficiência. Nós nos tornamos independentes, principalmente daquele que é chamado aqui como general, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quantas vezes nós passamos por isso? As nossas qualidades, elas podem exceder os nossos defeitos, mas o problema é quando nós confiamos demais naquilo que somos, naquilo que temos, ou pensamos, pretensiosamente que somos, que temos. E nós precisamos voltar e aprender que tudo isso que está na nossa vida não vem de nós. É dom de Deus, é o Senhor agindo. Então veja, Jonatas, ele poderia, é o primogênito, é príncipe, é um baita de um guerreiro, mas veja, não age por conta própria, ou confiando na sua experiência. Quantas vezes, irmãos, nós damos com a cara na parede porque nós confiamos demais naquilo que nós somos, naquilo que nós temos, naquilo que nós pensamos ter. E nós nos tornamos autossuficientes, independentes de Deus. Jonatas nunca fez isso, sempre agiu sob ordens, sob a direção de Deus. A sua vida era pautada por princípios admiráveis, com caráter exemplar, porque tudo isto ele está aprendendo com Deus. Ele vai caminhando com o Deus dos hebreus, com o Deus dos judeus, com o Deus que chamou, que mandou com que Samuel fosse lá falar com o pai dele. Fosse lá também ungir a Davi. Era um homem que, apesar de todas as qualidades, ele não se manteve alheio à vontade de Deus, ao querer de Deus, ao conhecer Deus. E o que nós mais vemos nos dias de hoje são pessoas tão cheias de si, por causa de uma formação, por causa de um diploma, por causa de um escritório, por causa de um carro, por causa de um apartamento, que se tornam autossuficientes. Não preciso de Deus, não dependo de Deus. Nós podemos ligar até com a igreja de Laodiceia. Não tenho nada, falta de nada. Sou rico, tenho minhas melhores tecelagens, tenho os melhores oftalmologistas, eu tenho os melhores, o melhor ouro de Ofir está aqui. Eu não preciso de nada, a igreja estava abastecida de si mesmo. Mas quando se depara com Deus, o que é que ele diz para ela? E não sabes que é um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim. Veja que Jonatas é justamente o oposto. Que pessoa maravilhosa para ter com um amigo. Apesar de todas as suas qualidades, ele não age por conta própria, ele não confia na sua experiência, mas pelo contrário, ele está sempre aos pés do Senhor. E nós precisamos. Nós estamos vivendo num tempo, outrora, antigamente, tudo bem,
A igreja era mais simples na questão da cultura, do estudo, do conhecimento, era um pouco mais simples. Hoje, nós temos pessoas que são graduadas, estão graduando, outros já estão saindo, outros estão começando, outros estão já com a sua vida estabelecida e fazem parte da igreja de nosso Senhor Jesus, o que é muito bom. Porém, o que nós não podemos nos esquecer é que, veja, com todas as nossas características, de olhar para Jonatas e lembrar que ele nunca agia por conta própria. Tá? Ele não confiava em si mesmo, ele não confiava na sua experiência, em tudo aquilo que ele... Mas ele agia fazendo o quê? Segundo a vontade de Deus. E nós vamos ver no decorrer da lição, no ponto de número 2, né? O tópico de número 1, ele tem 2 pontos. O tópico de número 2 também. E o número 3, ele tem seus 3 pontos. Né? 3.1, 3.2, 3.3. Então, o ponto 3.2, o tema é onde encontraram Jonatas? Onde encontrar? Este é o problema. Vivemos num mundo altamente populoso, mas em que eu acho que nunca se viu, nunca se notou tamanha solidão na vida do ser humano. São amigos aqui, são amigos ali, milhares de amigos lá, outros milhares de amigos ali, mas estão sozinhos, trancadas dentro de sua própria casa, dentro de um cômodo qualquer, diante de um aparelho, e não sai, não tem como se divertir. As pessoas se tornam tão solitárias, como eu disse no início, mesmo estando rodeados. E as redes sociais são uma janela para expor, às vezes, até um sentimento, uma aparência falsa, né? Aqueles sorrisos largos, aqueles copos de, sei lá, do que quer que seja o líquido que esteja ali dentro, lícito ou ilícito. Sabe, tira foto e faz selfie, mas e depois? O problema é o depois. Porque enquanto o sol brilha, está tranquilo, está tudo tranquilo. O problema é quando o ocaso do sol, em que as trevas, a escuridão, a noite chega. Onde estão as dezenas de pessoas que estavam do teu lado de dia? Onde estão todos aqueles que usufruíram dos benefícios que você tem? E agora você se vê sozinho. E quando eu estou falando de noite, eu não estou falando de uma noite, eu estou falando de momentos difíceis, de problemas. E que muitas vezes, quando nós não o temos, nós estamos rodeados de muitas e muitas pessoas. Mas ao primeiro sinal de problema na nossa vida, vai saindo cada um para a direita, para a esquerda, outro foge pela tangente, o outro vai saindo pelos alçapões da vida e você se vê sozinho. É neste momento que vão aparecer pessoas que muitas vezes, eu vou dizer nós, tá? Para não dizer que eu estou falando só para vocês, nós nunca prestamos atenção, nós nunca olhamos. Quero me lembrar dos meus saudosos pais, quero me lembrar de saudosos companheiros, quero me lembrar de saudosos obreiros, que muitas vezes nós não demos nem valor, nós nem prestamos atenção, nós nem sequer vimos, notamos que nos momentos ali que estava aquela turba ao nosso redor, ele estava num canto qualquer, sentado, aguardando. E nós falamos com A, com B, com C, com D, mas nos esquecemos do amigo que está ali. Mas de onde é que você surgiu? Mas eu estive com você. É a mesma coisa que nós fizemos com Deus. Ele esteve todo o tempo ao nosso redor, mas nós nunca sequer percebemos sua presença. E quando ele surge, quando todos nos deixam e ele aparece, nós dizemos, mas onde é que o Senhor estava? Ele vai dizer, eu estava num canto. Eu estava ali esperando, porque eu sabia que este momento ia chegar. E como eu disse lá no princípio, o amigo, há um entrosamento, uma empatia tão grande,
que enquanto você está feliz no meio dos outros, ele deixa você estar feliz. Mas a hora em que as lágrimas vierem e não houver nenhum lenço sequer, ele vai estar ali. Se não tiver o lenço, vai ter o ombro dele, o ombro dela, para você chorar. Ponto 2, então, vamos lá. Onde encontraram Jonatas? Na introdução do ponto de número 2, do tópico de número 2, nós temos o príncipe herdeiro do trono. Vamos nos lembrar, então, onde é primogênito, príncipe, exímio guerreiro. Como guerreiro, obviamente, ele tinha as suas armas. E vamos nos lembrar que Israel está num momento difícil. Os ferreiros não estão trabalhando. Não há material para forjar armas. E olha o que o amigo fez. Veja, não há material para forjar armas. Nem arma de defesa, seus escudos, suas armaduras e nem as armas de ataque. No caso de Jonatas, um exímio flecheiro. Quer dizer que a sua arma de guerra não era uma lança, não era uma espada, mas um arco e uma flecha. E a situação, então, não é boa. Veja que a situação está ruim. E agora nós vamos ver o que acontece, o que Jonatas faz no ponto de número. Onde encontraram Jonatas? Veja, o príncipe herdeiro do trono presenteou o amigo com a sua capa. Vamos nos lembrar de Paulo. Paulo, quando estava em prisão, lhe diz: me traz a capa. Me traz os rolos, me traz os livros, me traz a minha capa. Então, veja, presenteou o amigo com a sua capa, com a sua armadura e até mesmo com o seu arco e flecha. Veja que o amigo ele não se preocupou. Talvez até Davi poderia ter dito: mas Jonatas, veja bem, não tem ninguém para fazer outro para você. Você vai ficar desguarnecido. Você vai ficar desguarnecido tanto de proteção quanto de resposta a ataques. Você vai ficar desguarnecido da sua capa. Mas ele, o amigo, não se preocupa. Ele está preocupado mais com a integridade de Davi do que com a sua própria segurança. Quando nós olhamos o contexto, nós vamos ver que aquilo vai fazer falta. Vai fazer falta. Diferentemente de quando seu pai Saul falou para Davi, dizendo o quê? Toma aqui a minha armadura, toma aqui o meu elmo, toma a minha espada. Davi experimentou, se sentiu desconfortável, porque podemos colocar muitos porquês. Mas vamos ver, ele simplesmente entrega, porque a vitória é de Deus naquele momento, com uma funda e 5 pedras. Mas aqui, outro momento, ele simplesmente aceita os presentes do seu amigo. Ele simplesmente aceita. E o amigo não se importa com a situação. Ele não está preocupado com a sua própria vida. E veja que começa dizendo: o príncipe herdeiro do trono. Não era qualquer um. Imagina a armadura deste príncipe. Imagina o arco e a flecha, as flechas que compunham o aljava deste príncipe. Que capa deveria ser esta? Que capa? Era o príncipe, herdeiro do trono, futuro rei de Israel. Ele simplesmente depõe tudo diante de seu amigo Davi e diz: pode ficar, pode ficar. Mas nós estamos em guerra, nós temos problema, nós temos isso, nós temos aquilo. Nós não temos quem faça outros desse para você, Jonatas. E ele disse: mas eu não estou preocupado. Estou preocupado com você. Então tome isso aqui, toma para você de presente. Outra característica, que caráter, que lealdade. Um homem que não se preocupa com a própria vida, ele simplesmente abre mão de tudo o que fazia parte da sua defesa, da sua proteção, da sua vida, da manutenção de sua vida, ele abre mão. Nós lembramos também de uma capa sendo sorteada ao pé da cruz. E quando nós olhamos para isso, nós nos admiramos. Porque quantas vezes nós pensamos em nós mesmos primeiro? Primeiro eu, depois você.
Ah, mas se eu der isso aqui, eu vou ficar sem. E nós, às vezes, também discutimos com Deus, quando o Senhor nos dá determinadas ordens. Faça isso por fulano, faça aquilo por fulana. E nós começamos a divagar com Deus. Mas, Senhor, e se eu precisar? E se a minha família precisar? Veja que Jonatas não se prende a isso. E nós ficamos discutindo com Deus. Sendo que o mais próprio a se fazer era o quê? Deus deu, Deus pediu de volta, com certeza Deus retribuirá. Recalcado, sacudido e transbordantemente. Então nós vemos aqui o príncipe herdeiro presenteando. No ponto 2.1 nós temos assim, ser ou não ser rei, eis a questão. Usou uma célebre frase e colocou a questão de rei. Então nós vemos, falei lá no início que ele é o príncipe, ele não é o rei, ele é o príncipe altamente cotado, tanto por seu pai quanto pelo povo. E ele fez por onde ter este cabedal de caráter, de moral, de princípios. Ele estava preparado e continuava se preparando, mas veja, quem abriria mão de tamanho prestígio e poder? Qual prestígio e poder? Ser o rei de Israel. Quem abriria a mão? Quantas vezes nós, por menos do que isso, nós fazemos questão? De coisas menores do que essas, nós fazemos questão. Como eu já disse, discutimos com Deus, discutimos na igreja, discutimos com os nossos irmãos, porque estamos apegados a algo que nós não conseguimos enxergar além do nosso nariz. E nós não queremos abrir mão, sabe? Não queremos deixar de lado, não queremos honrar, porque o prestígio hoje está muito mais em voga do que caráter, do que amizade, do que lealdade. Estar sentado nas primeiras cadeiras ou ser visto com A, com B, isso traz prestígio, mas não molda caráter. Tá bem? Não ensina lealdade. Veja que mesmo que aparenta uma lealdade, é uma lealdade condicional. Quer dizer, eu vou te... Aleluia. Condicional. Por que condicional? Eu posso até fazer o que o Senhor está pedindo, mas veja, eu quero isto, aquilo, quero ir desse jeito, quero ser tratado desta maneira, eu quero ser colocado no lugar desta forma e assim sucessivamente. Tá bem? Mas veja, nós estamos falando de prestígio. E o prestígio também está ligado aqui a poder. Quem tem poder, quanto maior a fama, maior o prestígio, né? Quanto maior o poder, mais, né, com quem se aparece, tira foto, faz selfie, faz isso, faz aquilo, dá um engano, um prestígio enganoso. Mas tudo isto para manter o quê? Para manter a sua posição. Mas não para manter a lealdade a Deus e a lealdade de um amigo. Como é que nós fazemos isto? Abrindo mão dos prestígios, do poder, para mantermos nossa lealdade a Deus e ao amigo. Agora, outra pergunta, quem abriria a mão de tamanho prestígio? Hoje em dia está muito difícil. Muito difícil. Mesmo porque as portas abertas por homens só são para quem estão do mesmo lado. Mas as portas abertas por Deus, como disse Paulo, abriu-se-me uma grande porta, uma grande oportunidade, e são muitos os inimigos. Estas portas abertas por Deus são para quem? São para os leais. Tá bem? Mas não leal a somente um homem, os leais a Deus, os leais como Jonatas a Davi, os leais como Jonatas a seu pai, os leais como Jonatas ao povo de Israel.
Veja que a lealdade, ela não discrimina, ela não separa. A lealdade, ela abrange, ela abarca, ela alcança longe. Porque quem tem esta característica, ele é leal em todas as coisas. Sabe? Ele é leal no falar, ele é leal no agir, ele é leal no se comportar, ele é leal em todas, perto, longe, em todas as formas, de todas as maneiras. Não tem como a pessoa leal, tá? Este amigo leal, não tem como ele se desvencilhar. É como se fosse uma segunda pele, o caráter, a moral, a lealdade, o incondicional, o amor. É como se fosse uma segunda pele para o cristão verdadeiro, para um cristão genuíno. E volta depois a pergunta. Quer dizer, a primeira é, quem abriria a mão de tamanho prestígio e poder? Tem ainda quem abre a mão para isto? E no ponto 2.2 nós temos aqui, procura-se. E dentro do procura-se tem mais uma pergunta. Ainda é possível encontrar pessoas com tal nível de lealdade e amor ao próximo? Veja, que abre mão do prestígio, do poder, até de sua segurança, da segurança dos seus, abre mão de tudo, para quê? Para continuar leal a Deus e ao amigo. E a pergunta, ela é pertinente, como eu já disse nos nossos dias, com tal nível de lealdade e amor ao próximo. Será que nós conseguimos? Ou poderíamos dizer, sem ser leviano, é como procurar uma agulha no palheiro? Eu espero que não. Eu espero que seja mais fácil do que nós pensamos. Eu espero que seja mais tranquilo encontrar essas características. E é por isso que nós, desde a base das nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos juvenis, os nossos jovens, e por que não dizer também os adultos, instruirmos, ensinarmos, mas principalmente com exemplos, demonstrarmos caráter exemplar, princípios admiráveis, para que aqueles que estão vindo aprendam também a agir desta maneira. Agir desta maneira. E a resposta vai ficar um pouco mais fácil. Ainda é possível encontrar pessoas com tal nível de lealdade e amor ao próximo? Se nós fizermos como Jonatas fez, o que nós vamos responder? Sim. Se não, nós vamos dizer, sei não, hein? Sei não. Eu gosto de fazer parte da turma da esperança. Sabe? Sem ser medíocre, sem ser. Mas que ainda assim, tem sim. Assim como Elias chegou diante de Deus, só sobrou eu. Ele disse, não, tem 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Ainda são fiéis a mim. Igual a você, Elias. Então seria também muito pretensioso da nossa parte achar que não exista mais ninguém. E eu gosto sempre de pensar positivo, nesse sentido. Ainda resta um mancebo. Assim como Samuel disse, acabaram-se os mancebos, disse, não, ainda tenho. Tem um mais novo, está lá no campo. Eu quero repetir a mesma coisa para você, jovem, para você da sala dos juvenis, para você, adolescente. Ainda tem no meio de vocês muitos que podem se destacar com o valor da lealdade, com um caráter parecido com o de Jonatas, com uma lealdade incondicional tanto a Deus quanto a sua obra e os teus amigos, os teus irmãos, através de uma verdadeira amizade. Então, a pergunta, nós podemos responder, sim, é possível. Ou, alguns estão dizendo, não sei não, está difícil. Eu sou a favor do sim. No ponto de número 3, para nós encerrarmos, não tem preço. Existem coisas que não têm preço. Existem coisas que têm valor. Valor é uma coisa, preço é outra. E isto é falado muito nos dias de hoje. Com o advento
da informática, com o advento das redes sociais, muita coisa que se ouvia só nas salas de aula, dentro das quatro paredes da igreja, hoje é exposto assim. Então, muita coisa vai falar assim, não, mas essa frase é boa. E já havia sido dito, já está sendo dito isso há muito tempo. Há muito tempo. Então, vamos lá. Primeiro que ele diz aqui, né, não tem preço. Fazer o bem sem olhar a quem. Afinal, da minha mãe sempre falava isso para mim. A dona Conceição sempre me falava isso. Você deve fazer o bem sem olhar a quem. Ou o que você fizer com a direita, a esquerda não veja. Que é interessante. Você vai ver, essa ideia, ela vem de dentro. A ideia, não estou dizendo que está na Bíblia. Estou dizendo que a ideia vem das Sagradas Escrituras. De nós fazermos o bem sem esperar. Lembra no início, quando eu disse, a pessoa ela vai fazer sem esperar retorno, o incondicional. Vamos ver agora no ponto de número 3.1. Que benefício Jonatas escolheu por tamanha lealdade? Alguém pode até perguntar, mas o que adiantou Jonatas ser tanta coisa? Porque Jonatas morre na mesma batalha em que seu pai Saul morre. Ele não teve tempo de usufruir. Seu filho, Mefibosete, tinha 5 anos de idade quando o pai morreu. Mas veja que muitas vezes nós deixamos, as pessoas estão preocupadas em deixar seu nome, placas, isto, aquilo outro. E outros, em menor número, mas não inexistentes, preferem deixar o quê? Suas marcas indeléveis na vida de outros. Na vida de outros. E ele diz, na lição está escrito assim, eu quero ler aqui, que eu acho muito bonito. O legado de alguns, às vezes, é o quê? Uma conta bancária, casas, carros. Mas isto não. E se o legado que nós deixamos, como eu disse, marcado de forma indelével na vida de outros, for este um bem supremo, muito melhor do que bens materiais, Jonatas, ele poderia se orgulhar do que ele deixou. Ele poderia. Está na lição, veja. Ele poderia se orgulhar disto. Porque o que nós deixamos nas pessoas e não em coisas é muito superior. É muito superior. Veja que Jonatas vai abrindo mão. Mas ele morreu antes de assumir, como é que ele deixou para sair? Mas mesmo ele já sabia, como eu já disse, ele já sabia que Davi seria o rei. E ele continuou ajudando. Veja que ele entrega tudo o que ele tem. Olha aqui, capa, armadura, arco e flecha, abre mão do prestígio de ser rei, do poder de ser rei, de tudo aquilo, para quê? Para se manter leal. E veja que o legado aqui é a lealdade. É a lealdade de Jonatas. E se alguém pode se orgulhar deste legado, são as pessoas que, ao invés de deixar coisas, deixam pessoas. Que, ao invés de marcar objetos, coisas, marcam pessoas. E a vida de Davi, amigo de Jonatas, foi marcada por longo tempo, por muito, até o fim de sua vida. Davi teve a sua vida marcada pela lealdade de Jonatas. A tal ponto de quando ele se torna o homem mais poderoso, mais prestigiado de Israel, qual é a primeira coisa que ele se lembra? Da família de Saul. Tem alguém ainda da casa de Saul, da casa de Jonatas, que eu possa honrar? Porque eu fiz um voto, nós juramos diante de Deus, nós dois. E eu preciso cumprir. Não porque como um dever para tirar um peso dos meus ombros, não. Como uma amizade, alguém que marcou a minha vida, um amigo de verdade. Sabe aquele hino, achei um bom amigo, Jesus o Salvador. O escolhido dos milhares para mim. Veja que é isto que faz. E o que aparece?
O menino que tinha 5 anos agora é um homem e se chama Mefibosete. E Davi manda chamar Mefibosete, deficiente, tudo mais. Coloca ele na mesa, ninguém vê, ele está à mesa com todo mundo, estão todos na mesma posição, são todos iguais. E tudo que era do teu avô, tudo que era do teu pai é teu, Mefibosete. Pode ficar com tudo. Mas o que leva Davi a fazer isto? O legado de Jonatas. O que é que ele ganhou com tudo isto, com tamanha lealdade? Veja, ele marcou a vida de Davi. Davi não está fazendo por obrigação, Davi não está fazendo por um desencargo de consciência, Davi está fazendo por um amigo que marcou a sua vida. O legado de Jonatas. Então, vamos procurar marcar pessoas e não coisas. Isto não é legado. Ponto 3.2. Quantidade não é qualidade. Já falei alguma coisa lá no início da aula, quando nós falamos de amizade, de amigo de verdade, se podemos chamar redes sociais. Hoje, muitos, milhares e milhares. Você tem tantos amigos no Face. Tantos amigos, mas alguns que você nunca nem conversou, nunca nem parou para, sei lá. Então, qual é o parâmetro que nós devemos usar? Qual é o guia que nós devemos seguir para saber se é melhor quantidade ou se é melhor qualidade? Veja, olhar para o que a Bíblia diz. Diz sobre o quê? Sobre a amizade. Nos ajudará a identificar as pessoas de quem temos, de fato. Então veja, vamos lá. Primeira coisa, o que a Bíblia fala sobre amizade? Vamos citar de novo aquele versículo bem conhecido. Em todo tempo um amigo, e na necessidade nasce um irmão. 17:17. Provérbios 17:17. Muito conhecido. Então vamos só parar aqui. Veja, a Bíblia já me deu uma grande dica do que é um verdadeiro amigo. Tá? Em todo tempo amo um amigo, e na necessidade nasce um irmão. Então ela já me diz alguma coisa sobre amizade. E o que a Bíblia me diz nos ajuda a identificar. O que é identificar? É quando eu olho para alguma coisa e eu tenho a percepção correta do que é aquilo. Eu tenho a visão correta, o entendimento correto do que é aquilo que está diante de mim. Então eu identifico, eu consigo identificar, eu consigo saber o que está diante de mim. Identificar quem? As pessoas de quem temos. Veja, não é de nós para eles, é deles para nós. Identificar as pessoas de quem temos, de fato, amor verdadeiro e lealdade incondicional. Veja, Davi olhava para Jonathan e via tudo isso aqui. Jonathan olhava para Davi e via tudo isso. Via o quê? Uma pessoa que, de fato, sentia amor verdadeiro por ele e lealdade incondicional. E qual será o óculos que nós usaremos para enxergar estes fatos, estas características, a verdadeira qualidade ou quantidade? São as Sagradas Escrituras. Ora, se os nossos amigos estiverem, veja, Jonathan, está aqui, ele não agiu, mas ele soube seguir o nosso insigne capitão. Ele reconheceu o seu general. Então está aqui. E como é que ele conheceu? Ouvindo. Hoje nós temos as Sagradas Escrituras. Nós temos a Bíblia. E é ela quem vai determinar quem são os verdadeiros amigos. Quer dizer, aqueles de quem de fato, de quem temos de fato amor, não é que sentimos, mas temos. Tá? E obviamente nós, se nós formos amigos leais, nós sentiremos de fato amor verdadeiro e lealdade incondicional para os nossos amigos. Tá? E eu vou me atrever a pôr no plural. Amigos no plural. Pode não encher as duas mãos. Todos os dedos das duas mãos. Mas que vão ser amigos, vão. Tá bem? Veja,
A Bíblia me ensina a identificar quem tem de fato. Isso vem para nós. E de quem sentimos de fato verdadeiro. Porque a amizade é uma via de mão dupla. Mesmo, como eu disse no início, nós fazemos não esperando o retorno, mas quando esse relacionamento ele é abusivo, aí já não é amizade, já não é amor, já não é um comportamento sadio. Tá bem? Veja, o outro mesmo que, mas ele não extrapole os limites da amizade, nós vamos trabalhar desta maneira. Tá? Eu não estou aqui dando aval a relacionamentos abusivos, tóxicos, nada disso. Estou falando de uma vida cristã verdadeira. Estou falando de Jonathan e Davi. Estou falando eu e você, servos do Deus vivo, que seguimos o nosso insigne capitão, que fazemos, que abrimos mão, tanto de lá quanto de cá. Também presenteamos com aquilo que até nos é vital. Sentimos por eles e também sentimos deles o amor verdadeiro e a lealdade incondicional. E para encerrar, ponto de número 3.3 diz assim, quantidade não é 3.2, né? 3.3 está na outra parte. 3.3, valor ou preço, o que você busca? Eu já falei alguma coisa sobre valor e preço. Tá bem? Tem até uma propaganda televisionada que diz, né? Tal coisa não tem preço. Tal coisa não tem preço. Família não tem preço. Momentos em família não tem preço. Momento pais e filhos, filhos e pais, não tem preço. Amigos não tem preço. O valor, veja que quando fala de valor, quando vai falar da verdadeira, da esposa que se encontra, o que é que o sábio diz? O seu valor, não o seu preço. O seu valor excede ao de rubins. Tá bem? Aí fala também de algo muito, muito, muito precioso. Quer dizer, não está falando de preço, está falando de valor. Tem coisa que não tem preço, não vale nada. Se você for vender uma relíquia de família, não vale nada. Se você for vender, não dá 10 reais. Mas para você tem um valor sentimental muito grande. Então veja, valor é diferente de preço. Se você for vender o que você tem, vão te dar o preço que quer. Mas para você aquilo vale muito mais. Não tem nem preço. Tem coisa que a gente nem abre mão. Nem abre mão. Então por quê? Veja, são os que não abrem mão, novamente. Veja, aqui abre mão, aqui não se abre mão. Não abrem mão da lealdade, apesar dos prejuízos e sem olhar para os benefícios. Fala olhar para os benefícios, eu falei desde o princípio. Veja, e a verdadeira lealdade, ainda que tome prejuízo, veja, Jonathan, seu pai se virou contra ele. Se vira contra ele. Ele não se vira contra o seu pai. Mas o pai se revolta contra o filho por causa da amizade com Davi, que ele achava ser seu inimigo. Mas ele continua, ele não abre mão da lealdade. Veja, aqui se abre mão. Ele abriu mão de prestígio e de poder, mas nunca abriu a mão da lealdade, apesar de prejuízos. E não foram poucos os momentos de rusgas entre ele e seu pai. Mas ele nunca abriu mão da lealdade a Deus, a Davi e ao seu pai. E ao povo por quem ele lutou e tombou em batalha junto com seu pai, sem antes deixar a sua marca indelével, sem antes deixar o seu legado marcado no coração de Davi. Que nós possamos ser como Jonatas. Apesar de todos os pesares, compreendemos o valor da lealdade e no momento certo, ainda que tomemos prejuízo, não vamos abrir mão. E aqui não estamos falando de prejuízo financeiro, não é nada disso. Quantos prejuízos? Pessoas nos viram as costas.
instituições nos viram as costas. O mundo nos vira as costas porque somos leais a Deus. E aqueles que se opõem aos nossos amigos ou ao nosso amigo nos vira as costas. Isto são prejuízos. Porém, são prejuízos cujo preço é muito baixo, porque o valor verdadeiro está na amizade. Amém?